Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Caminhamos pela vida e somamos experiências, realizações, frustrações. Não sabemos a que viemos, não sabemos para onde vamos. A vida é uma gnócta. O amanhã não nos pertence. O caminhar é por vezes doloroso, cheio de dúvidas, incertezas, temores. Mas o que é a vida? Pelo que vivemos? Aonde iremos? Será a vida apenas as experiências que somamos e depois morremos? Isso não é inteligente. E se temos inteligência e ela não brota de uma explosão do universo, ela foi criada por um ser dotado da mesma inteligência em grau muito maior. Logo, os propósitos de um ser inteligente não terminam da maneira que o homem pensa terminar na morte. Assim sendo, e conhecendo um pouco desse ser inteligente, aqui denomino Deus, creio firmemente que começamos a viver uma experiência de vida que se prolongará após a morte. O que é a morte senão uma passagem para um outro estágio de vida? Voltaremos a esse mundo? Não. A palavra de Deus é bem clara a esse respeito. Cabe ao homem morrer apenas uma vez. E depois disso, o juízo. E Paulo diz em Coríntios que o homem dorme, descansa das suas ações, até que tudo se cumpra e ele venha a ser e ressurgir, ou ressuscitar pelas mãos desse Deus. Então, meu amado, conhecendo um pouco de Deus, vamos entender que Deus não é sádico, nem masoquista. Ele abomina todas as coisas erradas, ruins, sentimentos impróprios. Tanto é que destruiu Sodoma e Gomorra. Assim sendo, amado, assim sendo amada, conhecendo a Deus um pouco, pelo que ele se revela nas Escrituras, eu tenho certeza que Deus não quer que o homem se sinta culpado. Antes, que se redima do seu erro e permita que o Senhor o levante para continuar caminhando. Deus não vê o homem como o homem vê a si mesmo. Ele vê o homem por dentro. Ele sabe que pedra preciosa é cada um que está vivo nessa terra. Por isso ele diz que toda alma é preciosa, tanto do perverso como do bom. E ele diz em tua palavra: não me interessa a morte do perverso, mas que se redima do seu caminho, e eu virei, curarei e sararei a sua terra. Entenda-se terra onde ele pisa, entenda-se terra onde ele vive, entenda-se terra o seu habitat. Tudo que o circunda. O Senhor virá e sarará a sua terra. Para que culpa? A culpa é como a preocupação, não te leva a lugar nenhum. E Deus diz claramente na sua palavra que ninguém deve se preocupar com absolutamente nada. Deus é Senhor de todas as coisas, e o que Ele quer de você? O que Ele quer de mim? Atitude. Que nos levantemos e tenhamos a humildade de reconhecer os nossos erros e passemos a corrigi-los, porque cumpre a nós dominarmos a nós mesmos. Deus não vai te dominar, não. Ele te deu livre-arbítrio. Quem quer te dominar é Satanás, Deus não. Deus quer o seu amor voluntário. Mas Deus conhece o homem, não agrada do homem que fica nutrindo culpa. Ah, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, você não fez. Logo,
Pare de se culpar e vai fazer o que lhe resta na sua vida de coisas boas e aproveitáveis. Não fique se lamentando, se preocupando, se sentindo culpado. A palavra de Deus diz em Salmos 16:7 da seguinte maneira: o Senhor não vê o homem como o homem vê a aparência, mas Deus principalmente vê pelo que somos. Logo, para Deus não existe culpados. Existem homens e mulheres que no seu orgulho não se levantaram, do seu erro, do seu pecado, e humildemente confessaram e tentaram se redimir e pediram perdão. Para Deus, o perdão é o bálsamo que cura o homem preocupado, o homem culpado, o homem errado, o homem pecador. Para Deus, o perdão é tudo na caminhada do homem que não conhece o que virá pela frente. Então, ele diz, através de Jesus Cristo, quando esteve na terra, que perdoássemos 70 vezes 7 ao dia. O perdão é a mola que impulsiona o homem a caminhar, mesmo quando esse se condena, se acha culpado. Ninguém é culpado para Deus, ninguém. O que mata é perdoado, o que estrupa é perdoado. Onde está a culpa? A culpa está no coração doente, numa alma doente, que ouve o diabo e satisfaz as vontades erradas do diabo. Mas Deus tem o poder de curar essa alma. Deus tem o poder de transformar esse ser, de tal sorte que aquele que era do inimigo, do maligno, praticante do mal, se torne luz, se torne praticante do bem. Exemplo, apóstolo Paulo. Ele prendia, mandava para a arena homens, mulheres, crianças, idosos, para serem devorados por leões famintos. Homem mau, muito mau. Mas se observarmos bem por que ele fazia isso, vamos entender lá na profundidade da sua alma que ele não queria a morte do velho, da mulher grávida, da criança, da família. Ele queria ser zeloso com a lei que acreditava, porque aquelas pessoas estavam pregando outro Deus, que não o Deus que ele conhecia. E foi preciso que Jesus se apresentasse a ele e dissesse: Saulo, por que me persegues? E ele entendesse com profundidade quem era Jesus Cristo, quem era Deus, porque por 3 dias e 3 noites foi arrebatado em espírito e o Senhor tratou diretamente com ele. Então, meu amado, Paulo foi transformado e viveu todo o restante da sua vida servindo a Deus e fazendo bem ao próximo. É preciso que entendamos que a sua culpa não te leva a lugar nenhum. Ah, mas eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito isso por essa pessoa, eu não fiz. Não adianta. O tempo passou. Uma árvore é plantada ou não. Se ela não é plantada, depois do tempo que ela daria os frutos, e lá está o vazio, sem nada, você não vai colher nenhum fruto. Para que ficar se lamentando? Vai e planta a sua árvore. Ah, mas vai demorar mais 4 anos. Não importa. Importa para Deus não é o tempo, porque Deus é Senhor do tempo. Importa para Deus é sua atitude. Então levanta daí, você que está com essa culpa te prendendo, essa preocupação te moendo, esse pecado te atormentando, levanta. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Reconheça que Jesus Cristo é Senhor. E diga: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e creio que Ele ressurgiu dos mortos. Então, a partir daí, deixe que Deus transforme a sua vida. Te livre do sentimento de culpa, da preocupação e do pecado.
Não importa o seu passado, como a palavra diz, passou. Importa o seu presente e o que fará dos futuros presentes que Deus lhe dá naquilo que chamamos de futuro. Que seu dia hoje seja diferente do dia que foi ontem. Humilhe-se, reconheça seus erros, peça perdão, conserte com as pessoas que precisa consertar. Se ajoelhe diante de Deus, reconheça-o como Senhor de toda a sua vida e deixe que Ele te livre do sentimento do erro, da culpa, do pecado. Ele virá através do teu Santo Espírito e purificará a sua alma. Como a água de esgoto se torna novamente água pura, nós, seres humanos, pela lavagem do Espírito Santo, nos tornaremos novamente filhos de Deus. Puros, sim, puros. Puros de intenção. Mesmo errando, puros de intenção. Que sejamos usados por Deus para o que Deus quer fazer ainda nessa terra, até que o cálice da ira de Deus transborde e Ele venha fazer o seu juízo. Entenda, amado, entenda, amada, que quem é de Deus se deixa se transformar pela ação do Espírito Santo, deixando a culpa, o erro, o pecado, a injustiça, o orgulho. Você é de Deus e se está me ouvindo agora, pode ter certeza que Deus fala contigo. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre e eternamente, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame a sua unção renovadora sobre tua mente, teu coração e tua vida. Em nome de Jesus. Amém.